Estamos ao vivo, produção. Espero que sim. Sejam muito bem-vindos. Paz e bem a todos. Lucas Fialho aqui novamente. E hoje eu vou fazer uma reflexão. A gente vai conversar um pouco a respeito desse pequeno trecho de um vídeo onde a Monja Coen fala do karma, do bem e do mal. E estamos ao vivo, produção? Acredito que sim. Espero que o vídeo e o áudio estejam bons. Sejam muito bem-vindos a todos e todas aí. Vamos fazer uma pequena reflexão nesse momento sobre um pequeno trecho de um vídeo onde a Monja Coen ela fala sobre o karma, que eu achei bem interessante. É um vídeo bem pequenininho, mas que ele tem um ensinamento muito interessante para a gente refletir nessa tarde um pouco aí. E que eu fiquei pensando em contar essa história sobre o saudoso Rubem Alves, que ele contou uma vez, também tem a ver com esse tema, né? Entre o bem e o mal, o bom e o ruim, as coisas que nos acontecem. Inclusive até esse é o lema, né? O título, a legenda desse vídeo, né? Há males que vêm para bem, que é um jargão aí, um dito popular muito conhecido e que na maioria das vezes realmente é muito certo. Há males que vêm para o bem. Então, vamos assistir esse vídeo da monja e depois a gente vê o vídeo do Rubem Alves, que eu acho que é muito melhor ele contando a história do que eu, e depois a gente faz uma pequena reflexão sobre esses dois vídeos. Eu tive um aluno que ele tinha, desde criança, ele teve câncer ósseo. E ele gostava, ele era um homem grande, gostava muito de artes marciais. E fazendo artes marciais, quebrava a perna, quebrava tudo, porque os ossos eram muito frágeis. E aí ia para o hospital do câncer, fazia tratamento, voltava, antes de estar completamente curado, quebrava de novo. E uma vez alguém comentou com ele, né? Mas puxa, que karma esse seu, né? De ter essa doença. É um karma, o que será que fez para você merecer isto? Ele disse assim: eu devo ter feito alguma coisa muito boa. Porque graças a esse câncer, eu pude ter reflexões profundas sobre o significado da vida e da morte. Eu pude encontrar o caminho de Buda, que para ele foi importante. E hoje eu posso trabalhar no Hospital do Câncer, falando com crianças e ajudando-as a superar suas dificuldades. Eu tive um aluno que ele... Então a gente vê como é interessante, né? E a própria definição de karma e dharma que a gente tem, principalmente aqui no Ocidente, é uma definição um pouco errônea, um pouco errada do que significa karma e o que significa dharma, né? A gente tem a noção de que karma é uma coisa ruim, e não é bem assim. Quando a gente faz os estudos mais aprofundados do budismo, do yoga, dos Vedas, a gente vai entender que não necessariamente o karma é uma coisa ruim. É que a gente aqui no Ocidente costuma conceitualizar, né, rotular coisas que não são bem assim, por falta de conhecimento apenas. Então, esse é um karma na minha vida, o karma desgraçado que eu tenho. E não é bem assim. Não é bem assim pelo conceito etimológico da palavra, pela definição que a gente coloca na palavra, e também com a história
que a monja está falando para a gente aí. Porque a nossa visão humana é extremamente limitada. A gente não consegue visualizar muito para frente as coisas que a gente tem. A gente faz planos, a gente conjectura realidades que normalmente não se concretizam. Então a gente é muito imediatista. E às vezes, conforme ocorrem as coisas ditas ruins na nossa vida, vou fazer também falar em um ditado popular bastante utilizado também, né? Quando se fecha uma porta, se abre uma janela. Exatamente isso. As coisas ruins, o que aparentam ser ruins, na realidade são livramentos, muitas vezes, para nós. E a gente só vai conseguir entender isso através da distância do tempo, através da maturidade. Então, muitas das coisas é só você ver na sua vida. Eu não estou falando uma coisa completamente aleatória. Todas as coisas ruins que te aconteceram foram coisas que te moldaram o caráter. Ou você se corrompeu, se deixou abater, ou você superou. Um outro ditado, o que não mata, engorda. Vem exatamente daí. Então, todos esses ditados populares, dito populares, esses jargões, eles são interessantes porque eles sintetizam uma ideia muito interessante, que é o que a monja vem falar desse aluno de artes marciais. Então, isso é um conceito espírita muito, muito presente, né, em todas as obras espíritas. As coisas ruins que nos acontecem é como... E aí é uma definição de karma interessante, né, de causa e efeito. É causa e efeito. E sempre será. O karma é isso. É a lei de causa e efeito indo e vindo, fazendo a sua ação. Ninguém pode fugir do seu karma. Ninguém pode fugir do seu karma. Seja hoje, daqui a 5 minutos, daqui a 5 horas, daqui a 5 dias, daqui a 5 meses, 5 anos, 50 anos, em outra vida, em outro universo. Você não vai fugir das suas responsabilidades. Nesse sentido, o karma é perfeito. Porque tudo, absolutamente tudo que você fizer, você irá plantar. E aí fica uma coisa difícil de compreensão, porque a gente vê tanta gente ruim se dando bem. A gente vê crianças, como o caso desse homem, desse rapaz, que desde criança já tinha esse câncer. O que essa criança fez de errado? Isso é um tema bastante delicado, bastante interessante, que daria um vídeo, uma live interessante só para falar sobre essa questão, que é uma questão, como disse, muito complexa e que, na minha visão, dentro do espiritismo, do budismo, né, do hinduísmo, e a respeito do karma, se encaixa perfeitamente. Mas é complicado, é complexo de se entender, sim, porque vai contra as nossos preceitos, as nossas religiões, né, judaico-cristãs que a gente está acostumado. Então fica para uma outra live esse tema, que é bastante interessante. E na minha visão, o Espiritismo explica muito bem. Só que você precisa acreditar, por exemplo, na reencarnação. Né? Então é pressuposto, você tem que ter uma série de conceitos já pré-estabelecidos. Então, por isso que é complicado. A gente precisa voltar e entender o contexto. Mas, de modo incisivo, o karma que a gente faz é uma lei física. Terceira lei de Newton. É físico. Toda ação gera uma reação, igual ou contrária. É uma lei de Newton que rege a nossa vida física. O karma é essa lei. Tudo que você faz vai ter uma reação. Tudo, absolutamente tudo. Então, quando Jesus fala das colheitas, o que você colhe, você planta. Se você plantar uma videira, você terá uvas.
o que você faz reverbera, o que você liga no céu, aqui na terra será ligado ao céu. Ele está falando exatamente do karma. E quando a gente passa, e todos nós passamos por dificuldades, uns mais, outros menos, também de acordo com o seu merecimento, que também é complexo e fica para um outro vídeo para a gente fazer essa reflexão, a gente passa por coisas que a gente não entende, mas com a distância do tempo, através de um sofrimento, é que a gente fica mais forte. Precisamos passar por isso? É difícil, é complexo, envolve não somente o seu karma, mas o karma da sua família, do seu pai, do seu irmão, da sua mãe, dos seus primos, da sua família, do seu vizinho, do seu bairro, da sua cidade, do seu país. Então, assim, imagine a quantidade de linhas que tem que se cruzar para que se formem os karmas. Então, por exemplo, o karma coletivo do Brasil, nosso, como sociedade, é muito pesado. E por que é muito pesado? Porque o meu karma individual não está sendo muito bem sanado. Então, se eu não sou corrupto, e não ensino meu filho a ser corrupto, dentro da minha casa é um lar consagrado ao bem, eu já estou fazendo uma enorme coisa para que o karma coletivo seja minimizado. Porque se eu sou assim, eu sou um exemplo para as outras pessoas. E se cada um fizer a sua parte, o karma, através de um karma individual, o karma coletivo fica muito mais suave, muito menos denso. E para a gente encerrar essa reflexão interessante, vou falar da história do Rubem Alves. Consegui o vídeo aqui no YouTube, onde ele fala exatamente disso, dessa noção que muitas vezes nós não temos, dessa visão míope. Eu sou míope, então eu falo com propriedade disso. É como se eu tirasse meus óculos, eu não enxergo direito, eu não consigo enxergar o que está adiante, né? A miopia, ele tem essa característica de que a gente não enxerga médio, longe, acaba a nossa visão, e nós somos assim. Então, o que a gente pensa que é bom, muitas vezes é ruim. E o que a gente acha que é ruim, muitas vezes acaba sendo um livramento, acaba sendo uma bênção na nossa vida. Então, quando a gente rezar, quando a gente pedir aos anjos, a Deus, ao universo, seja lá a crença que você tem, nós deveríamos pedir o alento espiritual para abrir, né? A gente pede muito, né? Como católico, que também sou, uma misturaiada imensa, mas quando a gente pede principalmente para o Espírito Santo, né? Um dos 7 dons, eu tenho até aqui meu Espírito Santo aqui, ó, um chaveirinho do Espírito Santo muito bonitinho. Um dos dons do Espírito Santo, né, dos 7 dons do Espírito Santo, é a sabedoria. Então a gente pede ao Espírito Santo que abra os nossos caminhos, abra a nossa mente para que a gente possa entender as coisas. Então a gente vê as coisas de um prisma muito enublado, né, muito contorcido. O próprio apóstolo Paulo, no meio de suas cartas, ele fala, né? Nós vemos como um espelho embaçado. A gente vê em parte, mas então nós veremos face a face. Então a própria fisicalidade nos impede de entendermos e vermos, escutarmos, sentirmos o que é o bem e o mal verdadeiramente. Então, já falei demais, vamos para o vídeo do nosso saudoso Rubem Alves.
que me foi contada por um paciente. Você vê, grande fonte da minha inspiração é lá no meu consultório, né? Eu sou psicanalista, um paciente me contou essa história. Um homem era muito rico, fazendeiro, e morreu, deixou a sua propriedade para os seus filhos. Todos os filhos receberam terras maravilhosas, menos o mais jovem, que recebeu um charco. Vieram os amigos dele, começaram a chorar e dizer: oh, desgraça, seus irmãos ficaram ricos, você ficou pobre. Ele disse: se é bom, se é mal, só o futuro dirá. Passou o tempo, veio uma grande seca para aquela terra, as terras dos irmãos ficaram completamente secas ali, ele se transformou num oásis, ele comprou um cavalo branco importado, ficou rico, foi aquela felicidade, vieram os amigos: oh, felicidade, agora você é um homem muito rico, que felicidade. Ele disse: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte o cavalo branco fugiu e ele ficou pobre, os amigos começaram a chorar: oh, que desgraça, você investiu tanto dinheiro nesse cavalo, ele fugiu. Ele disse: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Uma semana depois, o cavalo voltou com 10 cavalos negros maravilhosos. Foi aquela festa, vieram os amigos, disseram: mas que coisa fantástica, você está 10 vezes mais rico, que felicidade. Ele disse: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, o filho dele, desajuizado, resolveu montar um cavalo selvagem, o cavalo jogou no chão, quebrou a perna, vieram os amigos: oh, que desgraça, seu filho, sem juízo, montou o cavalo, quebrou a perna. Ele disse: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, vieram os soldados do rei para levar os jovens para a guerra, levaram todos os jovens, menos o filho dele que ficou. Vieram os amigos e disseram: oh, que feliz. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: é assim que eu entendo os projetos políticos. A gente tem um projeto político, agora nós temos a visão, é isso que vai ser bom. Se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. E a política, a história tem demonstrado que os nossos projetos mais bem intencionados dão com os burros na água, e às vezes as coisas que a gente nem sequer imagina, as coisas acontecem repentinamente. A história não é o ramo da racionalidade do planejamento. A história é o campo da irracionalidade das coisas imprevisíveis. E é por isso que eu abandonei as grandes utopias e me contento com pequenas utopias: a utopia da minha casa, a utopia da sala de aula, a escola. Eu acho que a escola pode ser um bom lugar. Eu acho que há muitas coisas que contam a história. Fantástico, né? Então, essa história ela sintetiza bem o que significa a nossa vida, né? A nossa própria existência. Então, se é bom ou se é ruim, só o futuro que dirá. Então, que a gente tenha, que a gente peça, que a gente reflita sempre as coisas que nos acontecem. Que a gente tenha uma visão mais ampla do que acontece na vida da gente, porque a gente não sabe de muita coisa, né? Então que a gente seja amparado por essa mística, por essa metafísica, né? Pelas entidades benéficas, a grande fraternidade branca, sejam os orixás, seja o nosso Senhor Jesus Cristo, ou os anjos, os santos, enfim, todas as egrégoras, ou a egrégora que você se identifique, que você goste, que você sinta o alento, porque a gente não sabe de muita coisa. Nós somos muito limitados e é por isso que nós precisamos desses seres, de nossos irmãos mais velhos, sempre nos guiando, e também que façamos a nossa parte, que busquemos a nossa elevação, né? A auto-iluminação, a nossa evolução, que a gente pense nas nossas ações, porque ficar só esperando que esses seres ajam em nosso favor não vai adiantar absolutamente nada. Nós precisamos crer, nós precisamos deixar isso aberto para o futuro. Se é bom ou se é ruim, só o futuro dirá, mas a gente não pode esquecer do karma, porque o que a gente planta, inevitavelmente a gente colhe. Então, muito obrigado, paz e bem a todos e até mais.